Durante uma noite em um hotel, o milionário ficou paralisado ao ver que a faxineira era idêntica à sua esposa falecida há 20 anos. Ele se aproximou. O silêncio predominava no luxuoso hotel no Rio de Janeiro. Apesar da movimentação discreta de hóspedes e funcionários, havia algo quase reverente na atmosfera, como se cada detalhe do ambiente, dos lustres imponentes ao aroma de flores frescas no ar, conspirasse para criar uma experiência inesquecível. Henrique Almeida, um homem acostumado com o melhor que a vida podia oferecer, estava sentado em um canto reservado do lounge, imerso em documentos que pareciam consumir toda a sua atenção. Aos 52 anos, Henrique tinha um porte elegante, ainda que seu semblante carregasse o peso das décadas, suas feições bem definidas e o cabelo grisalho o tornavam imponente. Mas eram seus olhos, profundos e misteriosos, que deixavam claro que ele já havia vivido e perdido mais do que gostaria de admitir. Naquela noite, ele tentava, sem muito sucesso, encontrar algum consolo no trabalho. Contratos milionários e reuniões exaustivas eram uma distração bem-vinda para a solidão que insistia em acompanhá-lo. Mesmo em meio ao luxo, enquanto ele revisava um contrato particularmente complicado, algo chamou sua atenção no canto do olho. Henrique ergueu a cabeça, distraído, e congelou. No outro lado do salão, uma jovem de uniforme simples ajeitava algumas cadeiras. Por um instante, ele achou que estava vendo um fantasma. Seu coração disparou. A jovem tinha o mesmo porte delicado de Helena, sua falecida esposa, a mesma maneira de inclinar a cabeça, o mesmo olhar concentrado enquanto trabalhava. Por mais que tentasse, Henrique não conseguia desviar o olhar. Era como se o passado tivesse se materializado diante dele, trazendo consigo todas as memórias que ele havia se esforçado tanto para enterrar. A jovem continuou a arrumar o espaço, alheia ao olhar fixo que a acompanhava. Henrique deixou os papéis de lado e se levantou, quase sem pensar. Ele deu alguns passos em sua direção, tentando observar melhor seus traços. Cada movimento dela fazia seu coração apertar. Finalmente, a jovem virou-se, segurando um copo esquecido em uma mesa. Seus olhos cruzaram com os dele. Henrique sentiu um nó na garganta. Era como olhar para Helena, mas ao mesmo tempo, não era. Havia algo diferente, algo que ele não conseguia definir. A jovem o encarou por um breve momento, talvez surpresa pela intensidade com que ele a observava, mas logo desviou o olhar, constrangida. "Com licença, senhor", disse ela, com a voz baixa e educada. Enquanto passava por ele com a cabeça levemente abaixada, Henrique ficou paralisado. A voz dela tinha algo que o fez tremer, como um eco distante de uma lembrança que ele não sabia se queria revisitar. "Espere", ele disse, sem medir o tom. A jovem parou no mesmo instante, surpresa. Virando-se devagar, ela olhou para ele com certa apreensão. "Sim, senhor?", perguntou, mantendo o tom profissional, mas claramente desconfortável com a situação. Henrique hesitou. Ele queria perguntar tantas coisas. Quem era ela? De onde vinha? Por que parecia tanto com Helena? Mas sabia que não podia simplesmente despejar aquelas perguntas. "Você trabalha aqui há muito tempo?", ele tentou soar casual, embora soubesse que falhara. "Sim, há alguns meses", respondeu ela com um sorriso educado. "Por quê? Posso ajudá-lo com algo? Qual é o seu nome?" As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Era uma pergunta simples, mas para Henrique, carregava um peso enorme. "Laura", disse ela, após uma breve pausa. "Laura Silva." O nome era simples, era quase comum, mas Henrique sentiu algo nele que o fez estremecer. "Muito prazer, Laura. Eu sou Henrique Almeida", disse, tentando soar mais tranquilo do que se sentia. Ela assentiu, polida. "Sim, senhor Almeida. Já ouvi falar do senhor. Se precisar de algo, é só me chamar." E com isso, Laura se afastou. Henrique ficou parado, observando enquanto ela desaparecia em um corredor. Seu coração estava disparado, e sua mente, em uma confusão total. Ele voltou para sua mesa, mas era impossível se concentrar nos documentos. A imagem de Laura, sua semelhança com Helena, estava gravada em sua mente nos dias seguintes. Henrique fez questão de cruzar com Laura sempre que possível. Ele tentava ser discreto,
mas não conseguia esconder a intensidade com que a observava. Aos poucos, começou a notar mais detalhes, o jeito como ela sorria, o tom de sua voz, até mesmo a forma como movia as mãos. Tudo nela parecia um reflexo de Helena. O que mais o intrigava era a maneira como Laura parecia alheia ao impacto que causava. Para ela, Henrique era apenas mais um hóspede rico, talvez um pouco mais curioso que o normal, mas para ele, cada encontro era como abrir uma porta para o passado, uma porta que ele não tinha certeza se queria atravessar. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor do hotel, Henrique viu Laura novamente. Ela estava ajoelhada, recolhendo algo do chão. Ele pensou em se aproximar, mas hesitou. Algo dentro dele dizia que havia mais naquela jovem do que apenas a semelhança com Helena. Algo que ele precisava descobrir. Mesmo que isso significasse revisitar dores que ele havia enterrado há muito tempo. E assim, Henrique deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Henrique não conseguiu tirar Laura da cabeça. Algo nela o deixava inquieto. E não era apenas a semelhança com Helena. Havia uma sensação persistente, quase instintiva, de que aquela jovem carregava mais do que ele podia ver à primeira vista. A curiosidade se transformou em uma necessidade urgente de respostas, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o que estava procurando. No início da tarde, Henrique estava no lounge novamente. Fingindo revisar alguns papéis enquanto seus olhos discretamente seguiam Laura, ela estava limpando uma das mesas próximas, seus movimentos ágeis e eficientes, como se já tivesse feito aquele trabalho 1000 vezes. Henrique percebeu então um detalhe que não havia notado antes, no pulso esquerdo de Laura. Brilhava uma pulseira simples de prata, mas não era uma pulseira qualquer. Henrique estreitou os olhos, tentando ver melhor. O design era familiar, com um pequeno pingente em forma de coração que balançava levemente a cada movimento dela. Seu coração disparou quando ele se deu conta de onde conhecia aquela peça. Era idêntica a uma que ele havia dado a Helena muitos anos atrás, pouco depois de começarem a namorar. Ele se lembrava perfeitamente da ocasião. Helena havia rido e dito que era o presente mais doce que já recebera. Não pode ser a mesma, murmurou para si mesmo. Mas a possibilidade já o consumia. Ele precisava saber mais. Com uma desculpa qualquer, chamou um garçom do hotel e perguntou se Laura poderia vir até ele. Poucos minutos depois, ela apareceu, com uma expressão educada, mas levemente curiosa. "Precisa de algo, Sr. Almeida?" perguntou ela, segurando o pano de limpeza em uma das mãos. "Sim, na verdade eu queria te agradecer pelo excelente trabalho que você tem feito aqui", começou ele, adotando um tom amigável. "Este hotel é impecável e é graças a pessoas como você." Laura sorriu, visivelmente surpresa pela atenção. "Obrigada, senhor. Nós fazemos o melhor possível." Henrique fingiu um leve riso, mas seus olhos não deixavam de observar o pulso dela. A pulseira parecia ainda mais familiar de perto, e ele não conseguiu evitar a pergunta. "É uma pulseira bonita", comentou, apontando casualmente para o acessório. "Um presente especial." Laura olhou para a pulseira e acariciou o pequeno pingente, como se fosse um hábito. "Sim, foi um presente. Não sei muito sobre ela. Na verdade, eu a tinha quando era bebê. A moça que cuidava de mim no orfanato disse que foi deixada junto comigo quando me abandonaram." As palavras de Laura foram como um golpe no estômago de Henrique. O coração dele parecia prestes a sair pela boca. Ele tentou manter a compostura, mas o choque era evidente. "Você cresceu em um orfanato?" ele perguntou, tentando soar casual. "Sim", respondeu ela, com um encolher de ombros que não escondia a dor subjacente. "Não tenho muitas informações sobre minha família. Disseram que fui deixada lá quando tinha poucos meses de vida. Esta pulseira foi a única coisa que veio comigo. É meio boba, mas eu nunca consegui me desfazer dela." Henrique assentiu, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele se lembrou de Helena, de como ela costumava tocar aquele mesmo pingente sempre que estava nervosa. A coincidência era grande demais para ser ignorada. No entanto, ele sabia que não podia demonstrar o que sentia. Pelo menos não ainda. "É uma história fascinante", disse ele, tentando manter a voz firme,
Você já tentou descobrir mais sobre sua família? Fazer alguma pesquisa? Laura balançou a cabeça, com um sorriso melancólico. Não, para ser sincera. Nunca tive tempo. Cresci acostumada com a ideia de que estava sozinha no mundo. E, bom, não dá para sentir falta de algo que você nunca teve, não é? As palavras dela foram como uma faca no coração de Henrique. Ele sabia, naquele momento, que precisava descobrir mais sobre Laura, sobre o passado dela. E, acima de tudo, precisava saber se aquela jovem era quem ele começava a suspeitar que fosse. A semelhança com Helena, a pulseira, não podia ser uma coincidência. Se você quiser ajuda, eu conheço algumas pessoas que poderiam te auxiliar a encontrar respostas, ofereceu ele, tentando parecer casual. Pode ser um processo interessante. Laura o olhou com um misto de surpresa e desconfiança. É muito gentil da sua parte, Sr. Almeida, mas eu não gostaria de incomodar. Não seria incômodo algum, insistiu Henrique com um sorriso caloroso. Considere isso uma forma de retribuir o excelente trabalho que você tem feito aqui. Laura hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Tudo bem, eu vou pensar no assunto. Obrigada. Ela se afastou, deixando Henrique sozinho novamente, enquanto observava Laura desaparecer pelo corredor. Ele sentiu um misto de ansiedade e determinação. A pulseira era a chave, ele tinha certeza disso, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir. Se Laura fosse realmente sua filha, então todas as peças do quebra-cabeça precisariam ser rearranjadas. Seu passado, sua dor, até mesmo a tragédia que o havia transformado no homem que era hoje. E se não fosse, bem, essa possibilidade era algo que ele não queria nem considerar. De volta ao seu quarto naquela noite, Henrique pegou o celular e fez a primeira ligação. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de incertezas, mas pela primeira vez em anos, sentia que havia algo pelo qual valia a pena lutar. Nos dias que se seguiram, Henrique percebeu que não conseguiria ignorar o impacto que Laura havia causado nele. Algo naquela jovem despertava uma inquietação que ele não sentia há anos. Não era apenas a semelhança física com Helena que o perturbava, mas também os pequenos detalhes, o jeito como ela gesticulava ao falar, a maneira de franzir a testa quando estava concentrada. Até o leve sorriso que surgia quando alguém a elogiava. Tudo isso fazia Henrique se perguntar se o destino estaria lhe pregando uma peça ou oferecendo uma segunda chance. Decidido a investigar mais sobre Laura sem assustá-la, Henrique adotou uma abordagem discreta. Ele começou a frequentar o lounge em horários que sabia que ela estaria trabalhando, sempre mantendo uma distância respeitosa, mas atento a cada movimento dela. Laura, por sua vez, parecia não se importar. Para ela, Henrique era apenas mais um hóspede educado, que às vezes puxava a conversa com um interesse polido. Certa manhã, Henrique encontrou uma oportunidade perfeita. Laura estava sentada em um canto do lounge, organizando uma lista de suprimentos no tablet fornecido pelo hotel. Pela primeira vez, ela parecia relaxada, sem a pressa habitual que o trabalho exigia. Henrique pegou uma xícara de café e se aproximou com um sorriso amigável. "Posso me sentar?", perguntou, apontando para a cadeira vazia à frente dela. Laura levantou os olhos um pouco surpresa, mas assentiu. "Claro, Sr. Almeida. Algum problema?" "Não, nenhum problema. Só pensei em aproveitar para conversar um pouco. Parece que você finalmente tirou um momento para respirar." Ela riu, um som leve e genuíno. "É raro, mas acontece às vezes. Até nós temos uma pausa." Henrique se acomodou e fingiu casualidade. Embora por dentro estivesse ansioso para descobrir mais sobre ela, "Você sempre trabalhou em hotéis." "Não, comecei aqui faz pouco tempo", respondeu Laura, olhando brevemente para o tablet. "Antes disso, fazia bicos em lojas e escritórios. Nunca nada muito fixo." "Entendo", disse Henrique, assentindo. "E você gosta daqui?" "Sim, bastante. É um ambiente agradável, e você conhece muita gente interessante." Ela sorriu, mas logo ficou séria. "Mas é só um trabalho, sabe? Não é algo que eu planeje fazer para sempre." "Você tem outros planos?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente. Genuinamente interessado, Laura hesitou, como se estivesse decidindo o quanto queria compartilhar. "Eu gosto de estudar, mas nunca tive a chance de fazer uma faculdade. Cresci em um orfanato, então as oportunidades eram limitadas.
mas quem sabe um dia. Henrique sentiu um aperto no peito. Cada palavra que Laura dizia parecia aproximá-lo ainda mais da verdade que ele temia enfrentar. O que você gostaria de estudar se pudesse escolher? História, disse ela, com um brilho nos olhos. Sempre achei fascinante entender como as coisas aconteceram. Por que somos como somos hoje? Talvez seja uma maneira de preencher algumas lacunas da minha própria vida. História é uma ótima escolha, disse Henrique. Admirado com a maturidade dela, saber de onde viemos sempre ajuda a entender para onde estamos indo. Laura riu levemente. Bem, é algo que eu sempre quis, mas o trabalho vem primeiro. Preciso pagar as contas. Henrique viu nisso uma oportunidade. E se você pudesse ter ajuda, alguém que acreditasse no seu potencial e quisesse te apoiar nesse sonho? Ela o olhou, confusa. Está me oferecendo ajuda, Sr. Almeida? Estou, respondeu ele com sinceridade. Considere isso um investimento. Pessoas como você merecem ter oportunidades. Laura hesitou, desconfiada. Isso parece grande demais para mim. Nem todo mundo tem coragem de admitir seus sonhos, disse Henrique, com um sorriso encorajador. Aceitar ajuda também exige coragem. Laura sorriu, mas parecia dividida. Henrique sabia que precisaria ser paciente. Ele não queria assustá-la, mas cada conversa o deixava mais certo de que havia uma conexão entre eles que ia além da coincidência. A pulseira, os gestos, os interesses, tudo apontava para algo maior. Depois daquela conversa, Henrique começou a tomar medidas práticas. Contratou um investigador particular para buscar registros do orfanato onde Laura cresceu e verificou detalhes sobre sua pulseira. Cada pequena pista parecia confirmar suas suspeitas. Mas ele ainda não sabia como abordar o assunto com Laura sem quebrar a confiança que estava construindo. Enquanto isso, Laura começava a baixar a guarda. Embora ainda estivesse cautelosa, ela começou a ver Henrique como alguém genuinamente interessado em ajudá-la. Os dois passaram a conversar regularmente. E Henrique se surpreendia com a inteligência e a maturidade de Laura. Ela era muito mais do que apenas uma jovem humilde tentando sobreviver. Era uma alma resiliente, moldada pelas dificuldades, mas ainda cheia de sonhos. Certa noite, ao retornar ao seu quarto, Henrique sentiu um misto de ansiedade e esperança. Ele sabia que estava cada vez mais perto da verdade, mas também temia o que poderia encontrar. Se Laura fosse realmente quem ele achava que era, como ela reagiria? E mais importante, estaria ele preparado para as consequências? Henrique fechou os olhos e respirou fundo, pela primeira vez em anos. Sentia que sua vida estava tomando um rumo inesperado, mas profundamente significativo. E embora ainda houvesse muitas perguntas sem resposta, ele sabia que não podia desistir. Laura era o elo que o conectava a um passado que ele acreditava estar perdido para sempre. E talvez, apenas talvez, também fosse a chave para um futuro que ele não sabia que desejava. A determinação de Henrique em descobrir mais sobre Laura o levou a mergulhar em memórias que ele evitava há anos. Naquela manhã, ele se sentou no quarto do hotel com uma caixa de madeira que havia guardado durante décadas. Era o que restava de Helena. Fotografias, cartas, pequenas lembranças que ele não teve coragem de desfazer. Ele abriu a caixa lentamente, como se estivesse revisitando um santuário. A primeira coisa que encontrou foi uma foto de Helena segurando uma pequena pulseira de prata com um pingente em forma de coração. Ele se lembrou do dia em que tiraram aquela foto. Estavam na casa de campo, felizes, sonhando com o futuro. Foi pouco antes de tudo desmoronar. Henrique segurou a foto por um momento, depois a colocou de lado e começou a vasculhar o restante da caixa. Em uma das cartas, Helena mencionava algo sobre cuidar do que é mais precioso e proteger contra tudo e todos. Na época, ele interpretara aquelas palavras como declarações de amor para ele e o futuro que planejavam juntos. Agora, com Laura em sua vida, aquelas palavras assumiam um novo significado. Enquanto folheava as cartas, o telefone tocou. Era o investigador particular que ele havia contratado. Henrique atendeu rapidamente, tentando esconder a ansiedade na voz. Sr. Almeida, encontrei alguns registros que podem interessar ao senhor, disse o homem do outro lado da linha. Laura Silva foi deixada em um orfanato chamado Casa da Esperança.
no interior do estado, em 2004. Segundo os documentos, ela foi encontrada com apenas alguns meses de idade. Havia pouquíssima informação sobre os pais biológicos. Apenas uma pulseira com as iniciais HA foi registrada como pertencente à criança. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso da confirmação. As iniciais eram claras: Helena Almeida. Ele respirou fundo antes de responder. E quanto ao orfanato? Há mais informações disponíveis. O orfanato fechou há alguns anos, mas estou rastreando antigos funcionários que podem se lembrar de Laura ou de quem a deixou lá. É um processo demorado, mas estou otimista. Continue com isso. Quero respostas completas o mais rápido possível, disse Henrique antes de desligar. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, encarando a foto de Helena em suas mãos. Se Laura realmente era sua filha, por que Helena nunca contou a ele? Por que ela teria escondido isso de forma tão cuidadosa? E mais importante, o que havia acontecido naquele período sombrio antes da tragédia que os separou para sempre? Henrique decidiu que precisava ser mais direto com Laura, mas ainda sem revelar suas suspeitas. Ele planejou um passeio para fora do hotel, convidando-a a acompanhá-lo. Inicialmente, Laura hesitou, desconfiada de sua generosidade, mas acabou aceitando. Henrique sugeriu um café em uma livraria próxima. Sabendo que o ambiente descontraído facilitaria a conversa, no café, enquanto Laura folheava livros em uma sessão de história, Henrique tentou conduzir o diálogo com cuidado. Você nunca pensou em buscar informações sobre sua origem? Perguntou, tentando soar casual. Laura deu de ombros, sem tirar os olhos do livro. Já pensei, mas não é tão simples. Eu não sei por onde começar. E, sinceramente, parte de mim tem medo de descobrir. Medo do quê? Henrique pressionou suavemente. De descobrir que fui abandonada porque não era desejada, respondeu ela, com um sorriso triste. Às vezes, é mais fácil aceitar o que você tem do que enfrentar o que poderia ter sido. Henrique sentiu um aperto no coração. Ele queria dizer a ela que, se suas suspeitas estivessem corretas, nada poderia estar mais longe da verdade. Mas sabia que precisava de mais provas antes de abrir seu coração. E se você descobrisse que foi protegida, que alguém fez isso para garantir que você estivesse segura, sugeriu ele. Tentando sondar seus sentimentos, Laura o olhou, surpresa com a pergunta. Acho que isso mudaria tudo, admitiu, com a voz baixa. Mas por que alguém faria isso? Não faz sentido. Henrique estava prestes a responder, mas se conteve. Ele percebeu que ainda era cedo para aquela conversa. Em vez disso, mudou de assunto, perguntando sobre os livros que ela escolhera. Eles passaram o restante da tarde discutindo temas históricos e descobertas recentes, criando uma conexão que Henrique não sentia desde os dias ao lado de Helena. De volta ao hotel, Henrique se viu ainda mais determinado a descobrir a verdade. Ele passou a noite revisando as cartas de Helena, procurando por qualquer pista que pudesse ter ignorado. Finalmente, encontrou algo que chamou sua atenção. Uma anotação no verso de uma foto antiga. Dizia: "Para minha luz, onde quer que você esteja, eu estarei com você." Henrique sabia que aquilo era mais do que uma mensagem romântica. Era um aviso, um lembrete de que Helena havia deixado algo para trás. Algo que ele agora acreditava ser Laura, ao fechar a caixa naquela noite. Henrique sentiu um misto de esperança e medo. Se Laura fosse realmente sua filha, ele sabia que o futuro dele seria cheio de desafios. Mas, acima de tudo, ele sabia que não podia ignorar a conexão que sentia. Pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que estava no caminho certo, mesmo que as respostas que procurava ainda estivessem envoltas em mistério. No silêncio de seu escritório em São Paulo, Arthur Almeida observava a paisagem da cidade através das amplas janelas de vidro. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe dali, desde que recebera notícias de que Henrique havia prolongado sua estadia no Rio de Janeiro. Algo nele parecia fora do lugar. Seu irmão, conhecido pela pontualidade metódica e agenda impecável, raramente desviava do planejado. E agora, essa mudança inesperada de comportamento acendia um alarme em Arthur. Arthur sempre fora um estrategista. Durante décadas, administrou os negócios da família com um pragmatismo frio, muitas vezes às custas de relações pessoais.
Para ele, emoções eram distrações, fraquezas que podiam custar caro, e Henrique, com sua reputação de homem reservado, raramente cometia deslizes, pelo menos até agora. A ideia de que seu irmão estivesse envolvido em algo fora do controle o incomodava profundamente. Naquela manhã, ele chamou sua assistente, Cecília, ao escritório. Cecília, eficiente e discreta, sabia que quando Arthur queria informações, era melhor não fazer perguntas. Quero um relatório detalhado sobre o que Henrique está fazendo no Rio, disse ele. Seco. Quero saber com quem ele tem se encontrado, onde tem ido e, mais importante, o motivo de sua permanência prolongada. Cecília fez uma anotação rápida e assentiu. Compreendido, senhor. Precisa de algo mais. Sim, respondeu Arthur, olhando diretamente para ela. Certifique-se de ser discreta. Henrique não pode suspeitar que estamos monitorando seus passos. Cecília deixou o escritório sem fazer barulho, e Arthur voltou a encarar a paisagem da cidade. Algo em seu íntimo o fazia acreditar que Henrique estava investigando algo importante. Algo que poderia ameaçar o delicado equilíbrio que ele havia construído após a morte de Helena. Embora ele tivesse conseguido encobrir suas ações por tanto tempo, sabia que um deslize seria suficiente para colocar tudo a perder. Enquanto isso, no hotel, Henrique estava cada vez mais mergulhado nas pistas deixadas por Helena. Após sua última conversa com Laura, ele começou a organizar tudo o que havia descoberto em um quadro improvisado em seu quarto. Fotografias, anotações e a cópia do registro do orfanato preenchiam o espaço, formando um mosaico de possibilidades. Laura, por outro lado, continuava dividida, embora estivesse grata pela gentileza de Henrique. Algo nele a deixava intrigada. Ele era generoso, sim, mas havia um mistério em seu comportamento. Como se ele soubesse algo que ela desconhecia. Às vezes, ela o flagrava a observando com uma intensidade quase inquietante, mas sempre que ela questionava, ele desviava o olhar e mudava de assunto. Certa tarde, enquanto limpava o corredor do andar onde Henrique estava hospedado, Laura passou pelo quarto dele e notou a porta entreaberta. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Espiou para dentro e viu Henrique inclinado sobre o quadro improvisado, reorganizando papéis e fotos. Por um breve instante, viu uma fotografia antiga, uma mulher sorridente segurando algo que parecia ser a pulseira Sr. Almeida, chamou. Tentando esconder a surpresa na voz, Henrique se virou rapidamente, visivelmente desconcertado por ter sido pego de surpresa. Laura, ele tentou recuperar a compostura. Desculpe, eu não percebi que você estava aí. Eu estava passando, disse ela, entrando no quarto sem ser convidada. Seus olhos rapidamente analisaram o quadro, e ela apontou para a foto. Essa pulseira é parecida com a minha. Henrique sentiu o estômago revirar. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparado para lidar com isso tão cedo. Sim, disse ele lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. É uma peça especial que pertenceu a alguém muito importante para mim. Laura franziu a testa. E por que você tem fotos disso agora? O que isso tem a ver comigo? Henrique hesitou. Ele não queria mentir, mas sabia que a verdade completa poderia assustá-la. Laura, eu tenho investigado algumas coisas sobre minha família. Quando te conheci, sua pulseira chamou minha atenção, e isso me fez pensar em algumas conexões. Mas não quero te preocupar. Conexões, repetiu ela, com uma mistura de confusão e desconfiança. Que tipo de conexões? Henrique respirou fundo. Eu ainda não sei ao certo, mas prometo que assim que eu tiver respostas claras, você será a primeira a saber. Laura o encarou por um longo momento, tentando decifrar a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela assentiu, embora ainda parecesse cautelosa. Tudo bem, mas por favor, não brinque com isso. Minha vida já teve perguntas suficientes sem respostas. Eu entendo, disse Henrique, com um tom firme. E te garanto, Laura, não estou brincando. Após ela sair do quarto, Henrique sentiu o peso do encontro. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto crucial, mas também sabia que Arthur não ficaria parado.
enquanto ele seguia investigando. De volta ao seu escritório, Arthur recebeu o primeiro relatório de Cecília. Parece que Henrique está passando muito tempo com uma funcionária do hotel, disse ela. Entregando os papéis, Arthur franziu a testa. Uma funcionária. Quem é ela? Uma jovem chamada Laura Silva, respondeu Cecília. Não há muito sobre ela nos registros, mas estamos investigando. Arthur leu o nome e sentiu um calafrio. Algo lhe dizia que aquela mulher era a peça que faltava no quebra-cabeça de Henrique. E se ele estava certo, então Laura representava uma ameaça que precisava ser eliminada. De forma rápida e eficiente, os dias no hotel começaram a seguir um ritmo quase inquietante para Laura. Desde a conversa no quarto de Henrique, ela não conseguia tirar da cabeça a ideia de que algo importante estava acontecendo por trás das gentilezas e das palavras cuidadosamente escolhidas dele. A pulseira, as fotos, as conexões vagas que ele mencionava. Tudo parecia apontar para algo que ela não entendia, mas que a envolvia de maneira profunda. Henrique, por outro lado, sabia que o tempo era seu inimigo. Ele estava cada vez mais próximo de desvendar a verdade, mas também sentia que Arthur, como sempre, estava um passo à frente. O relatório do investigador trouxera informações promissoras, mas incompletas. Não bastava saber que Laura tinha sido deixada no orfanato com a pulseira. Ele precisava de mais detalhes sobre quem a levou até lá e por quê. Naquela manhã, enquanto Laura organizava o lounge do hotel, Henrique entrou no salão. Ele parecia mais sério do que o habitual, o que imediatamente chamou sua atenção. Ela sabia que algo o incomodava, mas decidiu não perguntar. Ainda assim, quando ele se aproximou, ela percebeu que ele queria falar. "Laura, você tem um momento?", perguntou ele, com um tom que misturava gentileza e urgência. Ela parou de dobrar os guardanapos e olhou para ele, hesitante. "Claro, Sr. Almeida. O que foi? Podemos conversar em particular, é importante", disse ele, indicando um dos cantos mais reservados do lounge. Laura assentiu. Embora sentisse um nó se formar no estômago, ela o seguiu até uma das mesas próximas à janela, onde a luz do sol entrava suave, iluminando as feições tensas de Henrique. Ele parecia lutar para encontrar as palavras certas, e Laura sabia que o que estava por vir não seria fácil de ouvir. "Laura", começou ele, pausando por um momento antes de continuar. "Eu quero ser completamente honesto com você. Desde o momento em que te vi, algo me chamou a atenção. Não foi só a sua semelhança com alguém que conheci, mas também a pulseira que você usa. É idêntica a uma que pertenceu à minha esposa, Helena." O coração de Laura acelerou. Ela abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão suavemente, pedindo que ela esperasse. "Isso me levou a fazer algumas investigações", continuou Henrique. "E o que descobri até agora me faz acreditar que pode haver uma conexão entre nós. Uma conexão que vai muito além do acaso." "Uma conexão", repetiu ela, sem esconder a incredulidade. "O que isso quer dizer?" "Eu acredito que você pode ser minha filha", disse ele, finalmente com a voz firme, mas cheia de emoção. "Minha esposa, Helena, morreu há 20 anos em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, e eu acho que você foi separada de nós naquela época, por razões que ainda não entendo." Laura ficou em silêncio, os olhos arregalados. As palavras de Henrique soavam absurdas. Ela queria rir, gritar ou simplesmente sair correndo, mas seu corpo parecia paralisado. Isso é impossível", murmurou. "Eu cresci em um orfanato, nunca soube nada sobre minha família. Por que você acha que eu..." Henrique a interrompeu com delicadeza. "Eu sei que é difícil de acreditar, mas não estou pedindo que aceite isso agora. Estou apenas compartilhando o que descobri. E se você me permitir, quero te ajudar a encontrar mais respostas." Laura balançou a cabeça, tentando processar tudo. "Isso é surreal. Eu não sei o que pensar. E se você estiver errado, então aceitarei isso", respondeu ele, com sinceridade. "Mas e se eu estiver certo, não acha que vale a pena investigar?" Ela ficou em silêncio, olhando para ele com olhos cheios de dúvidas e emoções conflitantes. Finalmente, ela suspirou e disse: "Eu preciso de um tempo para pensar. Isso é muita coisa de uma vez." Henrique assentiu, compreendendo. "Tome o tempo que precisar.
Mas saiba que estou aqui, pronto para te apoiar no que for necessário. Enquanto Laura se levantava para voltar ao trabalho, Henrique sentiu uma onda de alívio misturada com apreensão. Ele sabia que havia dado um passo importante, mas também sabia que as dúvidas dela não seriam resolvidas tão facilmente. Do outro lado da cidade, Arthur recebia mais informações de Cecília. As notícias sobre Henrique e Laura não eram apenas preocupantes, eram perigosas. Se Henrique estava investigando o passado de Helena, era apenas uma questão de tempo até que descobrisse a verdade. Arthur sabia que precisava agir rápido para proteger seus segredos. Quero que intensifique o monitoramento, disse ele a Cecília. Descubra tudo o que puder sobre essa garota. E se ela for o que eu penso, precisamos nos livrar dela antes que Henrique vá longe demais. Cecília hesitou, mas assentiu. Ela sabia que trabalhar para Arthur significava nunca questionar suas ordens. Por mais sombrias que fossem, de volta ao hotel, Laura não conseguia se concentrar. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente, trazendo à tona sentimentos que ela havia reprimido por anos. E se ele estivesse certo, e se sua vida inteira tivesse sido baseada em uma mentira, naquela noite, enquanto se preparava para dormir? Laura olhou para a pulseira em seu pulso e a segurou com força. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez houvesse algo mais em sua história, algo que ela nunca havia considerado. Mas junto com a esperança, veio o medo, porque no fundo, Laura sabia que, se começasse a cavar, talvez encontrasse verdades que não estava pronta para enfrentar. A noite parecia interminável para Laura. Deitada em sua cama, ela encarava o teto, sentindo o peso das palavras de Henrique. Ele acreditava que ela era sua filha. A ideia era tão absurda quanto fascinante, e por mais que quisesse descartá-la como um delírio de um homem rico e solitário, algo em seu coração dizia que havia verdade em suas palavras. Pela primeira vez em anos, ela começou a se perguntar quem realmente eram seus pais. Enquanto isso, no quarto de Henrique, o silêncio também era opressor. Ele passou horas sentado em sua poltrona, com a caixa de memórias de Helena no colo. Dentro dela, o diário de sua esposa continuava a ser uma fonte de pistas e conforto. Mas também de perguntas não respondidas. Henrique nunca havia tido coragem de ler todas as páginas depois da morte dela. No entanto, naquela noite, algo o impulsionou a continuar. Ele folheou as páginas com cuidado, observando a caligrafia elegante de Helena. No início, eram anotações sobre o cotidiano, momentos alegres, preocupações triviais, o amor que compartilhavam. Mas à medida que avançava, o tom das palavras mudava. Helena começava a escrever sobre algo que a inquietava, mas os detalhes eram vagos. Arthur está mais presente do que deveria nos negócios, dizia uma das anotações. Não sei se Henrique percebe, mas há algo errado. Henrique parou ao ler essa frase, sentindo uma onda de raiva e culpa. Ele se lembrou das constantes discussões com Helena naquela época. Ela insistia que Arthur estava tomando liberdades com a empresa. Mas Henrique, confiando cegamente no irmão, sempre desconsiderava suas preocupações. Agora, com o benefício do tempo e o conhecimento das ações de Arthur, ele sabia que Helena estava certa o tempo todo. Mais adiante, uma frase em particular chamou sua atenção. Se algo acontecer comigo, tudo estará protegido. A luz que compartilhamos estará segura. Henrique leu e releu aquelas palavras. Tentando decifrar o que elas significavam, ele sabia que a luz era uma metáfora que Helena usava para descrever a família que haviam construído. Poderia ser uma referência a Laura. Ele não tinha dúvidas. Determinado a encontrar mais pistas, Henrique decidiu visitar a casa de campo que ele e Helena compartilhavam antes da tragédia. Era um lugar que ele evitava desde sua morte, mas agora parecia ser o próximo passo lógico. Antes de sair, ele mandou uma mensagem para Laura, convidando-a a acompanhá-lo. Laura recebeu o convite pela manhã e hesitou antes de responder. Havia algo no tom de Henrique que parecia mais urgente do que suas conversas anteriores. Ela sabia que aceitar significava se aprofundar ainda mais nessa possível verdade que ele estava tentando revelar. Mas algo dentro dela, uma curiosidade misturada com esperança, a levou a aceitar. A viagem até a casa de campo foi marcada por um silêncio carregado, Henrique.
dirigindo com os olhos fixos na estrada. Parecia absorto em seus pensamentos. Laura, sentada ao lado dele, observava a paisagem mudar à medida que saíam da cidade e entravam em uma área mais rural. Era um lugar bonito, cercado por colinas verdes e árvores altas, mas havia uma melancolia no ar que Laura não conseguia ignorar quando chegaram. Henrique estacionou o carro em frente à casa, uma construção elegante, mas claramente marcada pelo tempo e pelo abandono. O jardim, que antes era bem cuidado, agora estava tomado por ervas daninhas, e a pintura das paredes começava a descascar. Para Henrique, o lugar era um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido. Para Laura, era um mistério esperando para ser desvendado. Este era o lugar favorito de Helena, disse Henrique enquanto destrancava a porta. Sua voz era suave, quase reverente. Ela dizia que se sentia em paz aqui, longe do caos da cidade. Laura não respondeu, mas seguiu Henrique para dentro da casa. O interior era espaçoso e acolhedor, apesar do ar de abandono. Havia móveis cobertos por lençóis brancos e fotos antigas nas paredes. Laura parou diante de uma delas, uma imagem de Henrique e Helena sorrindo em um piquenique. Ela era linda, disse Laura, quase sem perceber. Henrique assentiu, com os olhos fixos na foto. E tinha um coração ainda mais bonito. Ele a guiou para o escritório, um cômodo pequeno e organizado, com uma estante de livros que ia do chão ao teto, no canto. Havia uma escrivaninha antiga, e Henrique começou a vasculhar as gavetas. Laura observava em silêncio enquanto ele tirava pequenos objetos. Um caderno, uma caixa de joias e, finalmente, uma pasta com documentos. Henrique abriu a pasta e encontrou uma carta que não se lembrava de ter visto antes. Ela estava endereçada a ele, mas a caligrafia era de Helena. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele desdobrava o papel e começava a ler. Henrique, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí para te explicar. Sei que parece covardia, mas tudo o que fiz foi para proteger nossa família. Arthur não é quem você pensa. E tenho medo do que ele é capaz. Nosso maior tesouro está seguro, longe de tudo isso. Espero que um dia você possa encontrar a luz que deixei para trás. Sempre sua, Helena. Henrique sentiu o peito apertar. Ele entregou a carta para Laura, que leu com uma expressão de confusão e curiosidade. Ela estava falando de mim, perguntou Laura, a voz cheia de emoção. Henrique a olhou nos olhos, sentindo uma onda de convicção. Eu acredito que sim. E agora? Mais do que nunca, precisamos descobrir a verdade. Enquanto Henrique e Laura começavam a desvendar os segredos do passado, Arthur Almeida estava mais determinado do que nunca a proteger seus próprios interesses. Ele não chegou ao topo sendo descuidado. E agora, a movimentação de Henrique no Rio de Janeiro e sua conexão com Laura despertavam uma sensação de perigo que ele não podia ignorar. No escritório de sua imponente mansão, Arthur estava sentado em sua poltrona de couro, revisando o último relatório enviado por Cecília. A informação era clara. Henrique havia levado Laura para a antiga casa de campo, o lugar onde muitas das lembranças de Helena estavam guardadas. Aquilo não era uma coincidência. Arthur sabia que seu irmão estava a um passo de descobrir a verdade. Então, Henrique finalmente está começando a ligar os pontos, murmurou Arthur, enquanto colocava o relatório sobre a mesa. Seus olhos frios brilhavam com um misto de irritação e determinação. Ele sabia que precisava agir rapidamente para impedir que Henrique revelasse algo que pudesse arruinar tudo o que ele havia construído. Ele discou um número em seu telefone. Preciso de um favor, disse. Assim que a ligação foi atendida, do outro lado da linha, estava um de seus contatos menos escrupulosos, alguém com quem Arthur fazia negócios nas sombras. Quero informações completas sobre essa garota, Laura Silva, se for quem eu acho que é. Preciso de garantias de que ela não será um problema. Entendido, Sr. Almeida, respondeu a voz do outro lado. Deixe comigo. Arthur desligou, sentindo o peso da urgência. Se Laura era mesmo a filha de Helena e Henrique, ela representava uma ameaça direta ao controle que ele tinha sobre os negócios da família. E se Henrique tivesse provas de que Helena foi assassinada, não havia dúvidas de que ele usaria tudo contra Arthur. Enquanto Arthur traçava seus planos sombrios, Henrique e Laura ainda estavam na casa de campo, tentando juntar as peças do quebra-cabeça.
A carta de Helena havia deixado claro que ela sabia do perigo que Arthur representava, mas os detalhes permaneciam nebulosos. Henrique começou a revirar as gavetas da escrivaninha, enquanto Laura explorava a estante de livros, procurando por mais pistas. Henrique, chamou ela, segurando um pequeno diário de capa marrom que havia encontrado escondido atrás de uma fileira de livros. Acho que isso pode ser importante. Henrique pegou o diário, reconhecendo a caligrafia de Helena. Ele sentiu um aperto no peito ao abrir as páginas, vendo anotações que pareciam ainda mais pessoais do que as do diário anterior. Helena escrevia sobre suas suspeitas de que Arthur estava manipulando Henrique e a empresa. Mas o que mais chamou a atenção foi uma página em particular, onde ela mencionava ter descoberto algo que poderia destruir Arthur. Ela sabia, disse Henrique, com os olhos fixos no diário. Helena sabia que Arthur estava por trás de tudo, e parece que ela deixou provas disso. Laura se aproximou, olhando para a página. Que tipo de provas? Será que elas ainda existem? Henrique fechou o diário, determinado. Se Helena escreveu sobre isso, deve ter escondido as provas em algum lugar seguro. Algo me diz que o próximo passo é encontrar esse lugar. Laura assentiu, mas havia algo em seu olhar que revelava sua inquietação. Você acha que seu irmão sabe que estamos chegando perto disso? Henrique suspirou. Arthur sempre foi cuidadoso, mas não há como ele não estar desconfiado. Se ele perceber que estamos nos aproximando da verdade, vai fazer de tudo para nos impedir. Naquele momento, o telefone de Henrique tocou. Ele atendeu rapidamente, ouvindo a voz do investigador do outro lado da linha. Senhor Almeida, encontrei algo interessante, disse o homem. Consegui rastrear um ex-funcionário do orfanato onde Laura foi deixada. Ele mencionou que uma mulher com aparência semelhante à da descrição de Helena levou a criança lá pessoalmente. Ela parecia estar com pressa e deixou poucas informações. Henrique sentiu o coração acelerar. Você tem mais detalhes sobre essa mulher? Não muitos, mas ele disse que ela usava um colar com um pingente de coração, idêntico à pulseira. Ele acredita que ela estava tentando proteger a criança. Henrique agradeceu e desligou, compartilhando a nova informação com Laura. Minha intuição está certa, disse ele. Helena escondeu você para te proteger, e Arthur provavelmente é o motivo. Laura sentiu um arrepio. Tudo estava começando a fazer sentido, mas a ideia de que sua própria existência estava ligada a um segredo tão sombrio era avassaladora. Se tudo isso for verdade, o que fazemos agora? Perguntou ela. Tentando esconder o nervosismo, Henrique olhou para ela com determinação. Continuamos. Vamos encontrar as provas que Helena deixou e expor a verdade. Mas precisamos ser cuidadosos. Arthur não vai ficar parado enquanto desvendamos tudo. Do outro lado, Arthur já começava a executar seu plano. Ele sabia que Henrique estava prestes a descobrir o suficiente para ameaçá-lo, e isso o deixava sem escolha. Ele não apenas precisava desacreditar Henrique, mas também garantir que Laura desaparecesse antes que ela pudesse representar um perigo real naquela noite. Enquanto Henrique e Laura voltavam para o hotel, um carro preto estacionado próximo ao edifício passou despercebido. Dentro dele, 2 homens observavam a entrada do local, seguindo as ordens de Arthur. A ameaça, embora ainda invisível para Henrique e Laura, estava se aproximando rapidamente. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. A nova pista sobre Helena e a confirmação de que Laura havia sido deixada no orfanato intencionalmente ocupavam todos os seus pensamentos. Ele sabia que precisava agir rápido, mas ao mesmo tempo, cada passo que dava o aproximava mais de um confronto inevitável com Arthur. Henrique não era um homem impulsivo, mas sentia o peso do tempo pressionando suas decisões. Laura também não encontrou descanso. Sentada no sofá de seu pequeno apartamento funcional, ela segurava a pulseira em uma mão, enquanto as palavras de Henrique ecoavam em sua mente. Você pode ser minha filha. Era uma afirmação que balançava tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Se isso fosse verdade, então quem era ela realmente? E mais importante, por que alguém faria tanto esforço para esconder a verdade? Na manhã seguinte, Henrique encontrou Laura no café do hotel. Ela estava com uma aparência cansada, mas determinada. Eu estive pensando, começou ela, enquanto mexia na xícara de chá à sua frente. Se eu concordar em seguir com isso, quero estar envolvida em cada passo,
Quero entender o que realmente aconteceu. Henrique assentiu, admirando a força de vontade dela. É claro, essa é a sua história tanto quanto a minha. Vamos fazer isso juntos. Enquanto conversavam, o telefone de Henrique vibrou na mesa. Ele atendeu e ouviu a voz do investigador mais uma vez. Senhor Almeida, encontrei algo que pode ser crucial. Há registros bancários que mostram transferências de grandes quantias de dinheiro de uma conta ligada ao Sr. Arthur Almeida para o orfanato Casa da Esperança na época em que Laura foi deixada lá. Henrique sentiu o sangue gelar. Você tem certeza disso? Sim, senhor. E também descobri que uma das administradoras do orfanato na época recebeu um pagamento substancial logo depois do fechamento da instituição. Isso pode ser mais do que uma coincidência. Ao desligar o telefone, Henrique respirou fundo, tentando processar a informação. Arthur está diretamente envolvido nisso, disse ele, olhando para Laura. Ele sabia de tudo desde o começo. Laura o encarou, incrédula. Seu irmão pagou para me deixar no orfanato, mas por quê? O que ele teria a ganhar com isso? Poder, respondeu Henrique com um tom sombrio. Se você fosse minha filha, você teria direitos sobre tudo o que é meu. Arthur sempre quis controlar os negócios da família, e a única maneira de garantir isso era tirar você do caminho. A revelação caiu como uma bomba para Laura. Ela sabia que Henrique estava certo. As peças começavam a se encaixar, mas isso também significava que Arthur havia arruinado suas chances de crescer com uma família. Tudo em nome de sua ambição. E agora? Perguntou ela com a voz trêmula. O que fazemos com essa informação? Henrique se inclinou para a frente, segurando a mão dela em um gesto de apoio. Encontramos as provas que Helena deixou. Ela sabia que isso poderia acontecer e se preparou. Precisamos continuar de onde ela parou, antes que pudessem continuar a conversa. Henrique recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia: Cuidado com onde você pisa. Algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas. Henrique mostrou a mensagem para Laura, que arregalou os olhos. Isso é uma ameaça, disse ela, com o coração acelerado. Ele sabe que estamos chegando perto. Sim, respondeu Henrique, com um tom firme. E isso só prova que estamos no caminho certo. Eles decidiram sair do hotel discretamente, sem chamar atenção. Henrique sabia que Arthur estava monitorando seus passos, mas também sabia que precisava agir rapidamente, antes que seu irmão pudesse interferir ainda mais. No carro, Henrique dirigiu até um local que havia sido mencionado no diário de Helena, uma cabana isolada nos arredores da cidade. Era um lugar que eles costumavam visitar quando queriam fugir da agitação da vida na cidade. Helena escrevia sobre a cabana como seu refúgio seguro, e Henrique acreditava que, se ela escondeu algo, seria ali. Ao chegarem, encontraram a cabana coberta de poeira e praticamente intocada desde a última vez que Helena estivera lá. Laura hesitou antes de entrar, sentindo um peso emocional ao estar em um lugar tão cheio de memórias que não eram suas. Henrique, por outro lado, parecia movido por uma determinação implacável. Eles começaram a procurar por pistas, vasculhando gavetas, armários e até o porão da cabana. Foi Laura quem encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás de uma estante. Quando a abriu, encontrou uma série de documentos antigos e um pendrive. Henrique pegou os papéis e começou a examiná-los. Eram registros financeiros detalhados, cartas e até contratos que incriminavam Arthur diretamente. O pendrive, ao ser conectado ao laptop de Henrique, revelou vídeos de reuniões gravadas em segredo, mostrando Arthur conspirando contra Henrique e discutindo a necessidade de eliminar obstáculos, um termo que parecia se referir a Helena e, possivelmente, a Laura. Isso é o suficiente para derrubá-lo, disse Henrique, com os olhos fixos na tela. Helena sabia o que estava em jogo, e agora cabe a nós terminar o que ela começou. Laura olhou para ele, sentindo uma mistura de medo e determinação. Se essas provas forem tão fortes quanto parecem, Arthur não vai desistir sem lutar. Ele vai vir atrás de nós. Henrique colocou a mão no ombro dela, com um olhar protetor. Eu não vou deixar que nada aconteça com você, prometo. Enquanto saíam da cabana com as provas em mãos, Henrique sabia que o confronto final com Arthur estava mais próximo do que nunca. Ele também sabia que precisaria de aliados
para expor a verdade de maneira segura. O jogo estava prestes a mudar, e Henrique estava determinado a vencer. Não importa o custo. A tensão entre Henrique e Laura parecia palpável, enquanto voltavam da cabana. No carro, a caixa de madeira repousava no banco traseiro, guardando as provas que poderiam incriminar Arthur e mudar o rumo de suas vidas. Laura, ainda absorvendo as revelações sobre seu passado, alternava entre olhares pela janela e rápidos vislumbres para Henrique, tentando entender como aquele homem, que ela mal conhecia até poucas semanas atrás, poderia ser seu pai. "Você tem certeza de que essas provas são suficientes para expor Arthur?" perguntou Laura, rompendo o silêncio. "Sim", respondeu Henrique, sem desviar os olhos da estrada. "Mas precisamos agir com cautela. Arthur é perigoso, e agora que sabe que estamos perto da verdade, ele não vai hesitar em fazer o que for necessário para nos silenciar." Laura respirou fundo, tentando conter o medo que crescia dentro dela. O que acontece se ele descobrir que temos essas provas? Henrique hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "Ele já sabe que estamos investigando. A mensagem que recebi foi um aviso, mas Arthur não joga limpo. Precisamos estar preparados para qualquer coisa." Ao chegarem ao hotel, Henrique e Laura se separaram momentaneamente. Henrique foi até o quarto para organizar os documentos e planejar seus próximos passos, enquanto Laura decidiu descer até o lounge, tentando se distrair do turbilhão de emoções que sentia. Sentada em uma das mesas próximas à janela, ela olhou para fora. Observando os carros que passavam pela rua, foi então que notou algo estranho. Um carro preto, estacionado do outro lado da rua. Parecia ter 2 homens dentro, ambos olhando diretamente para o hotel. Laura tentou ignorar, mas algo no comportamento deles chamou sua atenção. Eles não estavam apenas esperando, estavam observando. Sentindo o estômago revirar, ela pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para Henrique. "Acho que estamos sendo vigiados. Tem um carro preto na rua com 2 homens. Eles não parecem hóspedes." Henrique respondeu quase imediatamente. "Volte para o quarto agora, não chame atenção." Laura levantou-se calmamente e seguiu em direção ao elevador. Ela tentou agir como se tudo estivesse normal, mas o coração disparado e as mãos trêmulas traíam seu nervosismo. Ao entrar no quarto de Henrique, encontrou-o com o laptop aberto e os documentos espalhados pela cama. "Você tem certeza do que viu?" perguntou ele com um semblante preocupado. "Sim", respondeu Laura. Ainda ofegante, eles estavam parados, olhando fixamente para o hotel. Não parecia coincidência. Henrique passou a mão pelos cabelos, tentando processar a situação. "Arthur já deve saber que encontramos algo. Ele está nos pressionando para recuar." "E o que fazemos agora?" perguntou Laura, a voz carregada de preocupação. "Precisamos agir antes que ele faça o próximo movimento", respondeu Henrique, fechando o laptop e guardando os documentos na caixa de madeira. "Vou entrar em contato com alguns aliados que ainda confio. Se conseguirmos divulgar essas informações publicamente, Arthur não terá como escapar." Antes que pudessem continuar, ouviram uma batida na porta. Ambos congelaram, trocando olhares tensos. Henrique se levantou e foi até a porta, espiando pelo olho mágico. Era um dos seguranças do hotel. "Senhor Almeida", disse o homem, quando Henrique abriu a porta. "Recebemos uma ligação estranha pedindo informações sobre o seu quarto. Achamos que o senhor deveria saber." Henrique assentiu, sentindo um frio na espinha. "Obrigado por me informar. Pode reforçar a segurança neste andar. Não quero correr riscos." "Claro, senhor", respondeu o segurança, antes de se retirar. Henrique fechou a porta e se voltou para Laura. "Não temos muito tempo. Precisamos sair daqui o mais rápido possível." Laura olhou para ele alarmada. "Sair? Para onde?" "Para um lugar onde Arthur não consiga nos alcançar tão facilmente", respondeu ele, começando a reunir as coisas. "Conheço um advogado confiável que pode nos ajudar a processar essas informações com segurança, mas precisamos ser rápidos." Os dois começaram a arrumar as coisas às pressas, com Henrique ligando para um motorista particular para buscá-los discretamente. Enquanto esperavam, Laura não conseguia deixar de pensar no quão rapidamente sua vida havia mudado. Em questão de dias, ela passou de uma funcionária de hotel vivendo uma vida simples para alguém envolvida em uma trama cheia de segredos.
Ameaças e poder. Quando o motorista chegou, eles desceram rapidamente, usando uma saída lateral para evitar chamar atenção. O carro preto ainda estava estacionado na rua, mas os homens não notaram sua saída. No caminho para o escritório do advogado, Henrique explicou o próximo passo. Vamos entregar essas provas a um advogado de confiança, disse ele. Com isso teremos uma estratégia legal sólida, mas também precisamos estar prontos para enfrentar Arthur diretamente. Ele não vai desistir sem lutar. Laura assentiu, mas o medo era evidente em seus olhos. E se ele tentar nos parar antes disso? Henrique olhou para ela, sua expressão séria, mas protetora. Ele pode tentar, mas não vou deixar que ele machuque você. Já perdi muita coisa por causa dele. Não vou perder mais nada. Quando chegaram ao escritório, Henrique entregou a caixa de documentos ao advogado, explicando a importância das provas. O homem, um profissional experiente e discreto, garantiu que começaria a trabalhar imediatamente para preparar o caso. Mas, mesmo com essa garantia, Henrique sabia que a batalha estava apenas começando. Enquanto deixavam o escritório, Henrique olhou para Laura e viu nela a mesma determinação que costumava ver em Helena. Ele sabia que aquela luta não era apenas sobre justiça. Era sobre reconquistar tudo o que Arthur havia tirado deles. Estamos nisso juntos, disse ele, enquanto entravam no carro. E vamos vencer. Laura assentiu, sentindo uma centelha de coragem crescer dentro dela. Pela primeira vez, ela sentia que não estava sozinha, e isso, por si só, era um motivo para continuar lutando. A tensão do dia anterior ainda pairava sobre Laura e Henrique, enquanto o carro os levava para um local seguro. O advogado de Henrique havia prometido que começaria a mover as peças no tabuleiro para garantir que as provas fossem usadas no momento certo. Ainda assim, a sensação de perigo iminente era inescapável. Sentada ao lado de Henrique no banco de trás do carro, Laura observava a paisagem mudar. As ruas movimentadas do centro da cidade deram lugar a bairros mais tranquilos, até que chegaram a uma casa discreta, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Era evidente que Henrique havia pensado em tudo para garantir que ficassem protegidos. Este lugar pertence a um amigo de confiança, explicou ele, enquanto ajudava Laura a carregar a pequena bagagem que haviam trazido. Ficaremos aqui por enquanto, até que tenhamos mais segurança para agir. Laura assentiu, mas não pôde evitar o nervosismo. O ambiente silencioso da casa contrastava com o caos interno que ela sentia. Após se instalarem, Henrique a chamou para conversar no escritório improvisado que montara no local. A pequena sala tinha apenas uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma estante cheia de pastas e documentos que Henrique trouxera consigo. Laura, começou ele, sentando-se à sua frente. Eu sei que tudo isso é assustador. Você foi colocada no meio de algo que nunca pediu, e por isso eu sinto muito. Ela o observou, notando a sinceridade em sua voz. Eu confesso que ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, respondeu com a voz baixa. Mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar o que descobrimos. Se você está certo, eu passei minha vida inteira vivendo uma mentira. Henrique inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Helena fez o que fez para te proteger. Tenho certeza disso agora. E mesmo que o tempo não tenha sido gentil conosco, ainda podemos fazer justiça. Não apenas por ela, mas por você. As palavras dele tocaram algo profundo em Laura. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha alguém disposto a lutar por ela. Alguém que via além do que ela mesma acreditava ser. Eu quero te ajudar, disse ela com mais firmeza. Quero saber a verdade, mesmo que seja difícil. Henrique sorriu levemente, aliviado pela determinação dela. E você vai saber. Prometo que não vou descansar até que tudo isso termine. Enquanto trabalhavam juntos para organizar os próximos passos, Henrique começou a compartilhar histórias sobre Helena. Ele falava de como ela era apaixonada por arte, de sua risada contagiante e de sua determinação inabalável. Laura ouvia atentamente, sentindo como se estivesse conhecendo uma parte de si mesma que nunca soube que existia. Ela era forte, disse Henrique, olhando para uma foto antiga de Helena que carregava na carteira. E vejo muito dela em você. Sua força, sua coragem, são coisas que ela teria orgulho de ver. Laura sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Eu só espero ser digna de tudo isso, respondeu, com um nó na garganta.
Enquanto a noite avançava, os dois continuaram discutindo estratégias. Henrique explicou que, além das provas que haviam encontrado, ele estava em contato com um jornalista confiável que poderia ajudá-los a expor Arthur publicamente, caso fosse necessário. No entanto, isso também significava um risco maior. Arthur não hesitaria em usar todos os recursos que tinha para silenciá-los. Na manhã seguinte, enquanto Henrique revisava documentos, Laura decidiu explorar a casa. Ao caminhar pelo jardim, encontrou um pequeno banco de madeira sob a sombra de uma árvore. Sentando-se ali, ela permitiu que seus pensamentos a alcançassem. Pela primeira vez, começou a imaginar como teria sido sua vida se tivesse crescido com Helena e Henrique. Teria sido diferente, teria sido mais feliz. Aquelas perguntas sem resposta a consumiam. Henrique a encontrou ali pouco depois, trazendo 2 xícaras de café. Achei que você gostaria de um pouco disso, disse. Entregando uma das xícaras a ela, Laura sorriu, aceitando o café. Obrigada. Eu precisava de um momento para pensar. É muita coisa para processar, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Eu sei como isso pode ser avassalador. Eu só fico pensando no que poderia ter sido, disse ela, olhando para o horizonte. Se Helena realmente era minha mãe, por que ela teve que morrer? Por que tudo isso aconteceu? Henrique suspirou, desejando ter uma resposta que pudesse aliviar a dor dela. Helena era alguém que colocava o bem-estar dos outros acima do próprio. Ela fez o que fez porque acreditava que era a única maneira de te proteger. E embora eu nunca possa mudar o que aconteceu, posso te garantir que vamos honrar o sacrifício dela. Laura assentiu, sentindo um calor inesperado ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez, ela sentiu que estava começando a preencher o vazio que sempre carregou. Não era apenas sobre descobrir seu passado, era sobre encontrar um lugar onde ela pertencia. Enquanto o sol começava a se pôr, Henrique e Laura retornaram para dentro da casa, prontos para continuar o trabalho. O vínculo entre eles estava se fortalecendo a cada momento, e juntos estavam mais determinados do que nunca a enfrentar o que viesse pela frente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ao alcance, e nenhum deles tinha a intenção de recuar. O ambiente na casa estava carregado de expectativa. Henrique e Laura trabalhavam lado a lado, revisando documentos e conectando as peças do quebra-cabeça deixado por Helena. Cada nova descoberta parecia aproximá-los da verdade, mas também intensificava o medo do que poderia estar por vir. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce de uma determinação compartilhada. Henrique, sentado à mesa com o diário de Helena em mãos, parecia absorto. Cada página o levava de volta ao passado, à época em que ele e Helena construíam sua vida juntos, sem imaginar as traições e tragédias que viriam. Ao virar mais uma página, algo chamou sua atenção. Uma passagem escrita com uma urgência que não havia nas outras. Se você encontrar isto, Henrique, saiba que fiz tudo por nossa filha. Arthur é mais perigoso do que você imagina. Ele não apenas nos traiu, ele destruiu nossa família. A prova está onde a luz e a esperança se cruzam. Confie no seu coração para encontrá-la. Henrique leu e releu aquelas palavras, tentando entender o significado escondido na metáfora. Onde a luz e a esperança se cruzam. Murmurou para si mesmo, mais alto o suficiente para que Laura, que estava do outro lado da sala, ouvisse. O que isso significa? Perguntou ela, se aproximando e olhando por cima do ombro dele para ler o trecho. Ela estava falando de um lugar. É o que parece, respondeu Henrique, franzindo a testa. Mas eu não faço ideia de onde ela poderia estar se referindo. Laura se sentou ao lado dele, pensativa. A luz e a esperança, isso soa como algo simbólico. Pode ser um nome, talvez um lugar que tenha esses elementos no significado. Henrique olhou para ela, surpreso com a observação. Você tem razão. Pode ser algo que fazia sentido para ela, algo que tenha uma conexão pessoal. Os dois começaram a pesquisar, tentando identificar locais que poderiam se encaixar na descrição. Após horas de busca e conjecturas, Laura, folheando um álbum de fotos que Henrique havia trazido, parou em uma imagem específica. Era uma foto de Helena, em frente a um pequeno farol, com um sorriso radiante. Na parte de trás da imagem, estavam escritas as palavras Farol da Esperança.
Isso, exclamou Laura, segurando a foto. O farol é onde a luz e a esperança se cruzam. Pode ser isso que ela quis dizer. Henrique pegou a foto e sentiu o coração acelerar. O farol ficava em uma cidade litorânea que eles costumavam visitar nos primeiros anos de casamento. Era um lugar que Helena adorava, descrevendo-o como seu refúgio pessoal. Claro, murmurou. Como não pensei nisso antes? Sem perder tempo, Henrique e Laura prepararam-se para ir até o farol. A viagem foi longa, mas cheia de uma energia nervosa. Laura tentava conter a ansiedade, enquanto Henrique dirigia em silêncio, focado na estrada e em seus pensamentos. Ao chegarem ao local, o farol se erguia imponente contra o céu azul, cercado pelo som das ondas quebrando nas rochas. Era um lugar bonito, mas havia algo quase melancólico em sua solidão. Henrique sentiu uma onda de nostalgia enquanto caminhava em direção à entrada. Helena amava este lugar, disse ele enquanto segurava a foto. Ela dizia que aqui ela se sentia conectada com algo maior. Dentro do farol, o ambiente era simples, com uma escada em espiral que levava ao topo. Henrique e Laura começaram a explorar, procurando por qualquer sinal de que Helena pudesse ter escondido algo ali. Laura, com sua curiosidade natural, começou a inspecionar cada canto, até que encontrou algo incomum no rodapé de uma das paredes. Henrique, tem algo aqui, disse ela, apontando para uma pequena abertura, com um esforço conjunto. Os dois conseguiram remover uma parte da madeira que escondia um compartimento. Dentro, havia uma caixa de metal envelhecida pelo tempo. Henrique abriu a caixa com cuidado, encontrando um tesouro de informações, mais documentos incriminadores contra Arthur, cartas escritas por Helena e uma fita de vídeo. Ao ver os papéis, ficou claro que Helena havia descoberto muito mais do que Henrique imaginava. Ela sabia de tudo, disse Henrique, com a voz embargada. Arthur não apenas queria tomar a empresa, ele queria destruir qualquer possibilidade de sermos felizes, e Helena morreu tentando impedir isso. Laura pegou uma das cartas e começou a ler. As palavras de Helena eram carregadas de amor e preocupação. Ela mencionava como sabia que estava sendo seguida e que precisava agir rápido para garantir a segurança de Laura. A carta terminava com um pedido. Se você encontrar isso, proteja nossa filha. Ela é tudo o que temos de mais precioso. As lágrimas correram pelo rosto de Laura, enquanto ela segurava a carta. Ela sabia que estava arriscando a própria vida por mim, disse com a voz trêmula. Ela era incrível. Henrique colocou uma mão no ombro de Laura, tentando transmitir a força que ela precisava naquele momento. E agora é nossa vez de honrar o sacrifício dela. Vamos acabar com o que Arthur começou. Enquanto eles voltavam para o carro com a caixa de metal, Henrique sabia que a batalha final contra Arthur estava se aproximando. As provas que Helena havia deixado eram poderosas, mas também colocavam um alvo em suas costas. Ele olhou para Laura, que agora parecia mais forte e determinada do que nunca, e sentiu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Com a caixa de metal segura no banco traseiro do carro, Henrique e Laura voltaram à estrada. A tensão no ar era quase palpável. Laura segurava uma das cartas de Helena, relendo as palavras que pareciam ganhar ainda mais peso a cada leitura. Henrique, ao volante, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava em outro lugar, na inevitável batalha que se aproximava. Essas provas vão derrubar Arthur, disse Henrique, quebrando o silêncio. Mas não podemos agir de forma precipitada. Precisamos planejar cuidadosamente como usar isso. Laura assentiu, mas a apreensão em seu rosto era evidente. Você acha que ele já sabe que encontramos algo? Henrique respirou fundo. Se ele ainda não sabe, vai descobrir em breve. Arthur é meticuloso e sempre tem olhos em todos os lugares. Não podemos subestimá-lo. Ao chegarem de volta à casa onde estavam escondidos, Henrique imediatamente começou a digitalizar os documentos encontrados. Ele precisava garantir que todas as informações fossem armazenadas em locais seguros, caso algo acontecesse com a caixa original. Enquanto isso, Laura se ocupava assistindo a fita de vídeo que encontraram no farol. O conteúdo da fita era devastador, gravada em segredo. Mostrava Arthur em uma reunião com outros executivos, discutindo estratégias para manipular contratos, esconder lucros e, mais chocante, como se livrar de ameaças internas. Uma clara referência a Helena,
As palavras frias e calculistas de Arthur deixaram Laura enojada. Ele não tem um pingo de remorso, disse ela, desligando o vídeo com as mãos tremendo. Ele planejou tudo isso como se fosse apenas mais um negócio. Henrique se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Agora temos o suficiente para expor tudo. Não apenas o que ele fez com Helena, mas também suas atividades ilegais. Ele não vai escapar dessa vez. Enquanto Henrique trabalhava no plano de ação, Laura começou a pensar em como poderia contribuir. Ela sabia que sua presença complicava as coisas, mas também entendia que era parte fundamental daquela história. Foi então que teve uma ideia. Henrique, chamou ela, interrompendo seu trabalho. E se usarmos a imprensa para divulgar tudo isso? Alguém neutro, que possa levar as provas ao público sem que Arthur tenha tempo de reagir? Henrique ponderou por um momento. Eu pensei nisso, mas precisamos de alguém confiável. A imprensa pode ser poderosa, mas também perigosa se cair nas mãos erradas. Você não mencionou um jornalista em quem confiava? Perguntou Laura, cruzando os braços. Henrique assentiu. Sim, Miguel Torres. Ele é respeitado, conhecido por não se intimidar com grandes figuras, mas precisamos nos encontrar com ele pessoalmente. Nada disso pode ser transmitido por telefone ou e-mail. Na manhã seguinte, Henrique entrou em contato com Miguel, marcando uma reunião em um local seguro. Enquanto isso, Laura insistiu em acompanhar Henrique, mesmo diante de suas objeções. Eu não vou ficar escondida enquanto você faz tudo, disse ela, firme. Essa história é minha também. Eu mereço estar lá. Relutante. Henrique concordou, reconhecendo a determinação dela. No entanto, ele tomou todas as precauções possíveis para garantir que não fossem seguidos. O encontro foi marcado em um café discreto na periferia da cidade, longe de olhares curiosos. Miguel Torres chegou pontualmente, um homem de meia-idade com olhos atentos e uma postura confiante. Após os cumprimentos iniciais, Henrique foi direto ao ponto, apresentando as provas e explicando a situação. Isso é explosivo, disse Miguel, enquanto folheava os documentos e analisava o conteúdo do pendrive. Se essas informações forem divulgadas, Arthur estará acabado. Mas vocês precisam entender que isso também coloca vocês em perigo. Ele não vai aceitar essa derrota sem lutar. Estamos cientes, respondeu Henrique com um tom firme. Mas não podemos deixar que ele continue destruindo vidas. Miguel assentiu. Vou começar a trabalhar nisso imediatamente. No entanto, sugiro que vocês reforcem sua segurança. Arthur tem recursos e influência. Ele vai reagir. De volta à casa, Henrique e Laura começaram a se preparar para a tempestade que sabiam que estava por vir. Henrique reforçou o sistema de segurança da casa e entrou em contato com antigos aliados confiáveis para garantir que estivessem protegidos. Laura, por sua vez, passou horas revisitando as cartas de Helena, buscando qualquer detalhe que pudesse ajudá-los. Enquanto isso, Arthur começava a perceber que algo estava fora de controle. Seus contatos haviam relatado movimentos incomuns de Henrique, e a ausência de informações claras o deixava inquieto. Ele sabia que Henrique estava tramando algo. A questão era o quê? Quero uma atualização completa, disse Arthur a um de seus homens de confiança. Descubram onde Henrique está e o que ele está planejando. Não quero mais surpresas. A tensão aumentava de ambos os lados. Para Henrique e Laura, era uma corrida contra o tempo para expor a verdade antes que Arthur pudesse interferir. Para Arthur, era uma questão de manter seu poder a qualquer custo. Naquela noite, enquanto Laura olhava para o céu estrelado através da janela do quarto, Henrique se aproximou. Está tudo bem? Perguntou ele com um tom suave. Eu só estava pensando, disse ela sem desviar o olhar da janela. Se tudo isso der certo. O que acontece depois? Quem eu vou ser quando isso acabar? Henrique respirou fundo. Você será quem sempre foi, uma mulher forte, que enfrentou o impossível e venceu. E mais importante, você terá a liberdade de decidir o que fazer com sua vida. Laura sorriu levemente, mas ainda havia incerteza em seus olhos. Espero que você esteja certo. Eu estou, disse Henrique com convicção, porque estamos nisso juntos. A madrugada trouxe um silêncio inquietante, mas ambos sabiam que o confronto estava cada vez mais próximo. A verdade estava prestes a ser revelada, e o mundo de Arthur Almeida nunca mais seria o mesmo.
A manhã seguinte começou com um ar de inquietação na casa onde Henrique e Laura estavam escondidos. As provas haviam sido entregues a Miguel Torres, mas agora era apenas uma questão de tempo, até que Arthur percebesse que seu império estava prestes a desmoronar. Henrique sabia que a reação de seu irmão não seria passiva. Arthur era perigoso, principalmente quando encurralado. Enquanto Laura preparava o café da manhã na pequena cozinha, Henrique entrou no cômodo com o celular na mão. Ele parecia mais sério do que o habitual, o que chamou imediatamente a atenção dela. "O que foi?" perguntou Laura, largando a faca com que cortava frutas. "Recebi uma mensagem de Miguel", respondeu Henrique mostrando a tela. A mensagem dizia: "A história será publicada amanhã. Prepare-se para uma resposta." "O que isso significa?" perguntou Laura com a voz tensa. "Significa que, em menos de 24 horas, o mundo inteiro saberá o que Arthur fez", explicou Henrique, enquanto se servia de café. "Mas também significa que ele sabe que o cerco está se fechando. Ele vai reagir antes disso." Laura assentiu, sentindo o peso das palavras. Estavam mais próximos da verdade do que nunca. Mas isso também significava que o perigo estava no auge. Pouco tempo depois, um som de notificação no celular de Henrique trouxe uma nova onda de tensão. Ele pegou o aparelho e leu a mensagem que acabara de chegar. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo era claro. "Você achou que poderia me vencer, Henrique? Agora é minha vez de jogar." Henrique mostrou a mensagem para Laura, e ambos trocaram olhares preocupados. "Ele sabe", disse ela com a voz baixa. "Ele sabe que entregamos as provas." Henrique concordou, já começando a calcular suas próximas ações. "Precisamos reforçar nossa segurança. Não podemos subestimar do que ele é capaz." Enquanto isso, em sua mansão, Arthur Almeida estava em um frenesi de raiva e desespero. Seus informantes haviam confirmado que Henrique entregara provas incriminadoras a Miguel Torres. E ele sabia que sua reputação e seu império estavam por um fio. "Eu quero que Henrique e essa garota desapareçam", disse Arthur, com a voz gélida para seu homem de confiança. "Não importa como, só faça isso." De volta à casa, a atmosfera estava carregada de tensão. Henrique havia chamado um de seus antigos aliados, Eduardo, para ajudá-los a organizar os próximos passos. Eduardo era um amigo de longa data, mas Laura percebeu algo estranho em sua chegada. Ele parecia nervoso, com o olhar inquieto e respostas evasivas, enquanto Henrique e Eduardo discutiam estratégias. Laura observava em silêncio, tentando entender o desconforto que sentia. Algo em Eduardo parecia errado. "Henrique", interrompeu Laura, com um tom cauteloso. "Podemos conversar um instante." Henrique franziu a testa, mas assentiu, seguindo Laura para outro cômodo. "O que foi?" perguntou ele. "Eu não confio no Eduardo", disse ela sem rodeios. "Ele está agindo de forma estranha. Você tem certeza de que podemos contar com ele?" Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eduardo é meu amigo há anos. Ele me ajudou em momentos difíceis. Não vejo por que ele nos trairia agora." "Eu não sei", insistiu Laura. "Só tenho uma sensação ruim, por favor. Fique atento." Antes que Henrique pudesse responder, ouviram um barulho no andar de baixo quando voltaram ao cômodo principal. Eduardo não estava mais lá. A porta da frente estava entreaberta e o laptop de Henrique, que continha cópias das provas, havia desaparecido. "Droga!" exclamou Henrique, correndo até a porta e olhando para fora. Eduardo já estava longe. Laura sentiu um aperto no peito. "Eu sabia que algo estava errado", disse ela, com a voz tremendo. "Ele nos traiu." Henrique fechou os olhos por um momento, tentando controlar a raiva. Arthur deve ter conseguido chegar até ele. Ele provavelmente ofereceu algo em troca. Apesar da traição, Henrique sabia que ainda tinha uma vantagem. As provas originais estavam com Miguel, e o jornalista já havia começado a trabalhar na divulgação. Mas agora, mais do que nunca, precisavam se proteger. Naquela noite, enquanto reforçavam as medidas de segurança na casa, Henrique percebeu que Laura estava visivelmente abalada. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. "Eu sinto muito", disse ele com sinceridade. "Isso nunca deveria ter chegado a esse ponto." Laura o olhou, os olhos brilhando com lágrimas. "Não é sua culpa, Henrique, mas é difícil não pensar no que pode acontecer. E se não conseguirmos?"
E se Arthur vencer de novo? Henrique segurou a mão dela, apertando-a com firmeza. Nós vamos vencer, disse ele com convicção, porque não temos outra escolha. Helena sacrificou tudo para proteger você, e eu não vou deixar que isso tenha sido em vão. Na madrugada, Henrique recebeu uma ligação de Miguel. As provas serão publicadas no primeiro horário da manhã, disse o jornalista. Mas vocês precisam tomar cuidado. Recebi informações de que Arthur está mobilizando pessoas para agir contra vocês. Henrique agradeceu a Miguel e desligou. Ele sabia que a noite seria longa, mas estava mais determinado do que nunca. Arthur havia tirado tudo dele no passado. Mas agora, Henrique estava disposto a lutar até o fim para proteger Laura e honrar o legado de Helena. A madrugada parecia interminável. Henrique sabia que cada minuto os aproximava do momento em que a verdade viria à tona. Mas também sabia que o perigo estava à espreita. Arthur não era o tipo de homem que ficava parado enquanto via sua influência desmoronar. O ambiente na casa estava tenso, com cada som lá fora sendo ouvido como uma possível ameaça. Laura tentava manter a calma, mas o medo era palpável. Ela se sentou no sofá, segurando a carta de Helena que encontraram no farol. Era como se aquelas palavras fossem uma âncora, lembrando-a de que tudo isso tinha um propósito maior. Henrique entrou na sala, com uma expressão grave, mas determinada. Acabei de falar com Miguel, disse ele, sentando-se ao lado dela. As provas serão publicadas daqui a algumas horas. Quando isso acontecer, o nome de Arthur será manchete em todo o país. Mas ele sabe disso, e não vai esperar para agir. Laura respirou fundo, tentando conter a ansiedade. O que fazemos agora? Ficamos aqui esperando ele vir atrás de nós. Henrique olhou para ela com firmeza. Não, vamos encarar isso de frente. Se ele quer nos encontrar, que seja nos nossos termos. Antes que pudessem discutir mais, o som de pneus cantando lá fora chamou a atenção dos dois. Henrique correu até a janela e viu 2 carros escuros parando na entrada da casa. Homens saíram dos veículos, todos em atitude claramente ameaçadora. Eles estão aqui, disse Henrique, com a voz tensa. Ele rapidamente pegou o celular e ligou para Miguel. Eles chegaram. Não sei quanto tempo teremos. Certifique-se de que tudo será publicado, não importa o que aconteça. Miguel respondeu com determinação. Já está tudo programado, cuidem-se. Henrique desligou e voltou para Laura, que estava pálida, mas pronta. Temos que sair daqui, disse ele, pegando a caixa de metal com os documentos restantes. Por aqui. Guiando Laura por uma saída lateral, Henrique os levou até uma trilha atrás da casa que levava à floresta. Eles precisavam ganhar tempo enquanto pensavam no próximo movimento. Mas não estavam longe quando ouviram os homens entrando na casa, derrubando portas e chamando por Henrique. Ele está lá fora, gritou uma voz. E os dois perceberam que haviam sido vistos. Henrique pegou Laura pela mão, puxando-a para o interior da floresta. Continue correndo, disse ele. Não olhe para trás. Os dois correram em meio às árvores, mas os homens logo começaram a segui-los. A adrenalina corria em suas veias, mas Henrique sabia que não poderiam correr para sempre. Finalmente, ele parou em uma clareira, posicionando-se para enfrentar os perseguidores. Fique atrás de mim, disse ele a Laura, enquanto os homens se aproximavam. Henrique Almeida, disse um dos homens parando a poucos metros de distância. Você está dificultando as coisas para o nosso chefe. Henrique deu um passo à frente, seu olhar firme e sem medo. Arthur não pode me intimidar. Vocês podem dizer a ele que sua era acabou. Em poucas horas, o mundo saberá quem ele realmente é. Os homens riram, mas havia uma tensão no ar. Eles não esperavam que Henrique enfrentasse a situação com tanta determinação. Antes que pudessem avançar, o som de sirenes cortou o ar, ecoando pela floresta. Henrique e Laura olharam para trás e viram as luzes piscando ao longe. A polícia, disse Henrique, com um sorriso de alívio. Miguel deve ter acionado as autoridades. Os homens hesitaram, e antes que pudessem reagir, viaturas cercaram a área. Os policiais saíram com armas em punho, ordenando que os homens de Arthur se rendessem. A situação virou rapidamente, e Henrique e Laura foram escoltados de volta para um local seguro. Horas depois, Miguel confirmou que a reportagem havia sido publicada. As provas de corrupção, conspiração
e até mesmo a possível ligação de Arthur com a morte de Helena estavam estampadas em todos os jornais e sites de notícias. O nome de Arthur Almeida estava destruído, e as investigações começaram imediatamente. No entanto, para Henrique e Laura, o momento mais significativo veio quando a polícia finalmente prendeu Arthur. Ele foi levado algemado, furioso e gritando acusações contra Henrique, mas sua expressão mudou ao ver Laura ao lado do irmão. Ele parecia entender que havia perdido mais do que poder. Havia perdido a oportunidade de destruir o que restava da família. "Você acha que isso acabou?" gritou Arthur, enquanto era colocado no carro da polícia. "Eu vou voltar, Henrique. Isso não acaba aqui." Henrique permaneceu em silêncio, segurando a mão de Laura. Ele sabia que, mesmo que houvesse desafios futuros, eles haviam vencido a maior batalha. O sacrifício de Helena finalmente tinha um significado, e a verdade havia prevalecido. De volta à casa, Henrique e Laura sentaram-se lado a lado, exaustos, mas aliviados. A jornada havia sido longa e cheia de dor, mas agora eles tinham algo que não podiam ser tirado: a chance de recomeçar. "Obrigado por não desistir", disse Laura, olhando para Henrique. "Por lutar por nós." Henrique sorriu, segurando a mão dela. "Eu nunca desistiria de você, Laura. Você é minha filha, e sempre será." As primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir no horizonte, trazendo com elas a promessa de um novo começo. Henrique e Laura sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Os dias que se seguiram ao confronto foram marcados por uma mistura de alívio e reconstrução. Arthur Almeida estava preso, enfrentando uma série de acusações que incluíam fraude, corrupção e até conspiração para assassinato. O nome dele havia se tornado sinônimo de escândalo em todos os jornais e noticiários do país, e seu império desmoronava rapidamente. Para Henrique e Laura, no entanto, o foco estava no futuro. Pela primeira vez em anos, Henrique sentia que o peso do passado começava a se dissipar. Helena, embora ausente, estava mais presente do que nunca em suas memórias, e em cada escolha que fazia, a verdade finalmente fora revelada, e o sacrifício dela havia ganhado um propósito maior. Laura, por outro lado, experimentava uma sensação que nunca tinha conhecido: pertencimento. Ela passara a vida inteira sem respostas, tentando preencher lacunas que pareciam impossíveis de alcançar. Agora, ela tinha uma história que era dolorosa, mas também repleta de amor e coragem. Henrique decidiu que era hora de levar Laura para conhecer um lugar especial. Eles viajaram para a antiga casa de campo onde tantas memórias de Helena haviam sido feitas. Para Laura, era uma forma de se conectar com o passado de sua mãe, alguém que ela nunca conheceu, mas que sentia profundamente em seu coração. Ao chegarem, o cenário era familiar para Henrique, mas novo para Laura. A casa ainda tinha marcas do tempo, mas algo na atmosfera parecia convidativo. Henrique abriu a porta e convidou Laura a entrar. "Este lugar era especial para a sua mãe", disse ele com a voz suave. "Foi aqui que Helena escreveu muitas das cartas que encontramos. Foi aqui que ela sonhou em construir uma família." Laura caminhou pelo ambiente observando cada detalhe. Parou em frente a uma antiga foto de Helena, que estava em um porta-retratos na sala. "Ela era tão linda", disse Laura, com um sorriso triste. "E tão corajosa." Henrique se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. "Ela teria tanto orgulho de você. Você é tudo o que ela sonhou que seria. Forte, determinada e cheia de vida." Eles passaram o dia organizando a casa, limpando os cômodos e revisitando os objetos que guardavam histórias do passado. Para Laura, era como montar um quebra-cabeça emocional, cada peça revelando mais sobre quem ela era e de onde vinha. Para Henrique, era um ato de cura, um gesto simbólico de que estavam começando a reconstruir suas vidas. Naquela noite, sentados na varanda da casa, Henrique e Laura conversaram sobre o futuro. O céu estava estrelado, e o som distante das árvores ao vento criava uma trilha sonora tranquila. "O que você planeja fazer agora?" perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Laura pensou por um momento antes de responder. "Quero estudar", disse ela com um sorriso tímido. "Quero aprender mais sobre história, sobre o mundo, e quero fazer algo que honre o legado da minha mãe." Henrique sorriu,
sentindo-se orgulhoso. E você fará isso. Eu vou te ajudar em cada passo. Eles continuaram conversando, compartilhando sonhos e planos para o que viria a seguir. A conexão entre eles havia crescido tanto que parecia impossível acreditar que, há algumas semanas, eram praticamente estranhos. Agora, eram uma família, mesmo que forjada pelo fogo de tantas adversidades. Algumas semanas depois, a primeira audiência do julgamento de Arthur foi realizada. Henrique e Laura compareceram. Não por vingança, mas para garantir que a justiça fosse feita. Quando Arthur os viu no tribunal, sua expressão era de puro ódio, mas havia algo mais. Uma resignação que vinha de saber que sua derrota era inevitável. Henrique olhou para o irmão sem raiva, mas com a firmeza de alguém que havia superado o pior. Ele sabia que, ao expor a verdade, havia libertado não apenas a si mesmo, mas também Helena e Laura. O ciclo de mentiras e manipulação finalmente chegara ao fim. Após o julgamento, Henrique e Laura decidiram que era hora de um novo começo. Henrique se afastou das empresas da família, deixando a gestão nas mãos de profissionais confiáveis. Ele queria se concentrar em algo mais importante, estar presente para Laura e ajudá-la a construir a vida que sempre mereceu. Não importa onde eu vá ou o que eu faça, disse Henrique a ela em um de seus momentos juntos. Meu maior objetivo agora é ver você feliz. Laura sorriu, segurando a mão dele. E eu só quero que você saiba que não importa o que aconteça, você sempre terá uma filha ao seu lado. O sol começou a se pôr naquele dia, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Para Henrique e Laura, era mais do que um belo pôr do sol. Era um símbolo de renascimento, de esperança e de um futuro que, apesar dos desafios, agora parecia mais brilhante do que nunca.